A graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Giovanni e Jesus venha reinar na sua vida, no seu coração, nessa manhã maravilhosa que Deus preparou para nós. Hoje nós vamos adentrar num outro livro da Bíblia, o livro de Juízes. Terminamos uma série de ministrações, devocionais, ensinamentos a partir do livro de Josué. Estamos lá desde o Gênesis, avançando ao longo da Bíblia, estudando grandes personagens da Bíblia e algumas lições de liderança, algumas lições de vida cristã que nós podemos extrair dos grandes personagens da Bíblia Sagrada, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre o livro de Juízes e a importância dele para o nosso coração, o que nós podemos aprender, quais são as lições extraordinárias de liderança, de vida cristã que nós aprendemos através do livro de Juízes. Tem um trecho aqui de Juízes capítulo 2, de 16 até o 23, que resume bastante o que é o livro de Juízes, tá bom? Então nós vamos ler esse pequeno trecho da palavra de Deus, vamos fazer algumas considerações importantes sobre o livro de Juízes. Logo em seguida ao Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, de Gênesis a Deuteronômio, vem o livro de Josué e logo em seguida o livro de Juízes. Também fala de um período histórico que Israel viveu e nós vamos mencionar acerca disso. Juízes 2:16 diz assim: suscitou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os pilharam. Contudo, não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviavam do caminho por onde andaram seus pais, na obediência aos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos. Todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que falecendo o juiz, reincindiam e se tornavam piores do que os seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os eles. Nada deixavam de suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porquanto este povo transgrediu a minha aliança que ordenara aos seus pais e não deu ouvidos à minha voz, também eu não expulsarei mais diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para por elas pôr Israel à prova, se guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as expulsou logo, nem as entregou na mão de Josué. Tá? Então aqui é uma espécie de raio-x, resumo, síntese de tudo aquilo que nós vemos no livro de Juízes. Juízes eram homens responsáveis pela nação de Israel. Juízes recebem esse nome, dos líderes que assumiram as responsabilidades pela nação de Israel desde o tempo de Josué até o começo da monarquia entre a nação de Israel. Um período que abrange aproximadamente 200 anos cronológicos. O termo juiz significava magistrado civil ou governador ou cabeça de estado, uma espécie de presidente, governador, termo claramente político que designa um líder que Deus levantava a fim de mudar a sorte do seu povo, conforme nós lemos aqui nesse trecho. Então, durante o tempo dos juízes, a opinião pública se opunha fortemente à monarquia. Somente pressões externas aplicadas por invasores, nações invasoras aqui, instigavam consequentemente o povo a exigir um rei, No final aqui em 1 Samuel 8 você vê esse desejo do povo de Israel de instituir a monarquia, assim como as nações que estavam ao seu redor. Então, no tempo dos juízes, o próprio Deus reinava como rei de Israel, enquanto os juízes eles serviam como uma espécie de subpastores, pastores auxiliares da nação,
debaixo da unção, da graça e do poder de Deus. Então, sob a liderança de Josué, Israel derrotou todos aqueles que se interpunham no seu caminho, inimigos ferozes, reis que se levantavam e ocupavam a terra décadas antes da chegada de Israel. Deus havia prometido à nação após a morte de Josué, porém as tribos incorreram em dificuldades tentando consolidar a sua herança. A Palestina, que era aquela área territorial dada a Israel, via-se afetada por um tumulto terrível entre tribos, entre nações e entre povos. Os filisteus, por exemplo, forçavam a entrada vinda da costa do Mediterrâneo, né? Que é o mar ali ao redor de Israel, articulando um golpe na região. Até o tempo do rei Davi, os filisteus foram uma nação que deram muito trabalho para Israel. Outros grupos étnicos, tais como os midianitas, atacaram a região leste de Israel por várias vezes no período aqui dos juízes. As tribos dispersas tinham se dividido e estavam enfraquecidos, já não estavam todas unidas, assim como era na época de Josué. Faltava-lhes um líder forte que pudesse projetar uma visão nacional como nação de Israel. O último e mais famoso, versículo no livro diz muito. Olha o que diz Juízes 21, 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Vou repetir, naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto, Juízes 21, 25. Parece muito com os dias de hoje, o relativismo, Na nossa sociedade, vemos o individualismo, o egoísmo, cada um fazendo aquilo que ele acha que é reto, aquilo que ele acha que é certo, Nós vemos muito isso na nossa geração atual, infelizmente, o que é um erro grotesco, não ter verdades absolutas, não ter uma referência da palavra de Deus para a vida das pessoas e para a sociedade, cada um fazendo o que acha que é reto, Cada cabeça uma sentença, cada um andando na luz que tem, e vira essa confusão toda que nós vemos aqui no livro de Juízes. Mesmo assim, Deus sempre provê um líder em cada momento oportuno, que é o tema aqui do livro, Juízes, Onde quer que o sofrimento se intensificasse aqui diante do povo, onde o povo clamasse em desespero, Deus vinha e levantava um juiz para libertar o povo de Israel. Deus chamava um juiz, esse libertador, para remover o quê? O jugo opressor. Então essa era a função dos juízes, remover o jugo opressor. Às vezes, esses juízes eram homens bons e nobres, como Gideão ou Samuel aqui relatado na Bíblia. Outras vezes foram homens errantes e instáveis, como no caso de Sansão e Jefté. De qualquer maneira, a mensagem soa aqui nitidamente do coração de Deus para os nossos corações. Deus reergue os fracos e desprezados para confundir os fortes e sensíveis. Débora, por exemplo, uma mulher, liderava em um tempo em que os homens eram considerados de gênero superior. Gideão, o anão da ninhada, o menor da sua tribo de Israel, chegou à grandeza no seu devido tempo, debaixo da unção, da graça e da vocação do Senhor. Já Sansão era um homem forte, governou por breve tempo, até a sua inabilidade de controlar os seus apetites, os seus desejos, os seus instintos, os seus impulsos, que o conduziram a um fim trágico, conforme nós lemos no texto sagrado. Mas qual é a lição que podemos aprender aqui com tudo isso quando pensamos no livro de Juízes? Pessoas necessitam de líderes, pessoas necessitam de discipuladores, pessoas necessitam de pastores, pessoas necessitam de mentores espirituais, pessoas que os guiem na verdade e na direção de Deus. É o grande aprendizado no livro de Juízes. E Jesus ecoou essa verdade quando descreveu o povo de Israel como ovelhas que não têm pastor. Israel, no tempo de Jesus, eram ovelhas como
quem não tem pastor. Jesus declara isso lá em Marcos 9:36. Ou seja, o caos sempre predomina, sempre que a humanidade faz o que acha que é mais reto. Vou repetir, o caos predomina sempre que a humanidade faz o que acha que é mais reto. É o nosso relativismo atual da sociedade presente em que estamos vivendo, infelizmente. O abandono de verdades absolutas, o abandono da visão, da cosmovisão judaico-cristão, a mistura de tudo quanto é vã filosofia, como diz a Bíblia Sagrada, e a verdade sendo relativizada em vez de se tornar absoluta no coração das pessoas, gerando toda essa salada de fruta aí que nós vemos nos dias de hoje. Então, vida civilizada se torna impossível quando cada pessoa anda no seu próprio caminho. Sempre necessitamos de líderes saudáveis e líderes espirituais para organizar o projeto e o plano de Deus na nossa vida e na nossa sociedade. O livro de Juízes ilustra bem essa verdade de forma mais vívida do que qualquer outro livro revela isso. O papel de Deus durante esse período histórico não deve ser enfatizado demais, mas é claro que Deus tem um destaque sempre. O povo usufruía da conquista de Canaã, mas se dobrava entre liberdade e caos. São os dois contrapontos aqui o tempo todo. De um lado, quando Deus levantava o juiz, bênção, paz, prosperidade e liberdade. E por outro lado, quando o juiz morria, o povo se desviava, se corrompia, vinha o caos e a opressão através das nações que estavam ao redor. Então, o tempo todo você vê, de um lado, liberdade, quando tudo ia bem, o juiz estava lá. Do outro lado, ia caos e opressão, quando a desgraça se instalava e cada um fazia o que lhe apraz. Afastaram-se de Deus, depois tornaram a ele para pedir ajuda quando foram oprimidos, um padrão repetido muitas vezes no livro de Juízo. Mas Deus sempre despertava, levantava um líder no momento necessário. Somente Deus, amados, governava como rei de Israel e somente ele podia despertar líderes humanos para que servissem sob o senhorio do próprio Deus. Quais são alguns líderes aqui no livro de Juízes? Otniel, Eude, Sangar, Débora, Gideão, talvez um dos mais famosos juízes de Israel, Abimeleque, Tola, Jair, Jefté, outro grande personagem da Bíblia, outro grande juiz muito conhecido, né, a história de Jefté, Ibizan, Elon, Abdom, Sansão, é outro grande juiz muito conhecido nos tempos de Israel. E por último, o mais conhecido dentre eles, que foi Samuel, o último dos juízes. Outras pessoas de influência aqui no livro de Juízes: Baraque, Jael, os midianitas, que era uma nação, uma etnia, um povo, os amalequitas, outra nação, os filisteus, como nós falamos, que viviam ali na margem do mar do Mediterrâneo, os amorreus, e Mica também é outro personagem de influência no livro de Juízes. Quais são as lições de liderança, as lições de vida cristã que nós podemos aprender no livro de Juízes? Eu estou dando apenas uma síntese, um resumo do que significa esse livro de Juízes na palavra de Deus e a importância dele aos nossos corações. Quais são as lições de liderança no livro de Juízes? A primeira dela é que líderes que comprometem os seus valores compromete, em última análise, os seus objetivos. Não comprometa os seus valores por nada, porque quando você compromete valores, você compromete os seus objetivos. Segunda lição que nós aprendemos no livro de Juízes: requer-se forte liderança espiritual para empreender uma reviravolta no reino de Deus. Vou repetir: requer-se forte liderança espiritual para empreender uma reviravolta no reino de Deus. Então, se o reino de Deus, se o reino entre os homens está abalado e o reino de Deus precisa ser estabelecido, Deus levantará uma forte liderança espiritual para colocar em ordem aquilo que está em caos, tá bom?
Terceira lição que nós aprendemos é que líderes devem liderar no âmbito da área dos seus dons e da sua força. Vou repetir, líderes devem liderar no âmbito da área dos seus dons e da sua força. Deus sempre vai usar os nossos dons, os nossos talentos, as nossas capacidades, dadas pelo próprio Deus ou desenvolvidas ao longo da nossa trajetória, da nossa história. Sempre lembrando que a nossa força não está em nós, segundo o relato bíblico que nós aprendemos à luz da palavra de Deus. A força do crente sempre está no Senhor. É o que diz o salmista lá no Salmo 27, o Senhor é a força da minha vida, Ele é a minha fortaleza, torre forte, o meu refúgio, o meu lugar seguro, a minha fortaleza, o meu muro, né? Deus é tudo isso, Ele é a nossa força. Lá em Efésios 6:10 também diz, fortalecei-vos do Senhor e na força do seu poder. O Senhor é a força da nossa vida. Outro princípio que aprendemos é que a pessoa que possui o plano e a intravisão, ou seja, a visão interna, é a pessoa que tem poder e influência. Vou repetir, a pessoa que possui o plano e a intravisão, a visão interna do negócio, é a pessoa que tem poder e influência. Então nós vemos o tempo todo poder e influência. Poder de Deus na vida dos juízes e a influência que eles geraram no coração dos israelitas que estavam se extraviando. Outra coisa que aprendemos é que líderes devem aprender a liderar a si próprios antes de liderar a outros. Vou repetir, líderes devem aprender a liderar a si próprios antes de liderar a outros. Um exemplo disso aqui, né, um mau exemplo disso aqui foi o próprio Sansão. Alguém que tinha uma capacidade extraordinária, era capaz de matar muitos inimigos, mas era incapaz de vencer a guerra dentro de si, de liderar a si mesmo. E infelizmente encurtou a sua trajetória por não liderar a si mesmo, não ter domínio próprio, mas sim se desviar, se envolver com mulheres erradas, acabou terminando muito mal e dando um exemplo para nós de alguém que nós não podemos ser. Mas sim, aprendemos aqui que líderes devem aprender a liderar a si mesmo, a si próprios antes de liderar outros. A grande virtude aqui é o domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito Santo lá em Gálatas, conforme nós aprendemos com o apóstolo Paulo. Então, outra lição, pessoas aceitam primeiro o líder antes de aceitarem a causa. Vou repetir, pessoas aceitam primeiro o líder antes de aceitarem a causa. Então nós, como líderes de Deus, líderes espirituais, precisamos conquistar o coração das pessoas a fim de que as pessoas entrem, se engajem, se comprometam com a nossa causa, com a causa de Deus, né, movida, fluída através de nós. E por último, a última lição de liderança que aprendemos no livro de Juízes é que muitas vezes Deus desperta líderes aparentemente desqualificados para realizar os propósitos deles. Olha que coisa linda. Às vezes Deus chama até pessoas improváveis. Deus escolhe de forma soberana. Às vezes aqueles que os homens não escolheriam, mas que Deus, lendo os corações, reconhecendo as capacidades, mesmo às vezes parecendo ser uma pessoa desqualificada, Deus o qualifica, Deus o forja na sua bigorna e Deus o levanta segundo o seu querer, segundo a sua vontade soberana. Tá bom? Então, nós vemos aqui grandes princípios no livro de Juízes. Princípio do comprometimento, a lei do respeito, a lei da aceitação. Nós vemos também um retrato aqui, o perigo da autopromoção. Vemos um juiz tomando uma má decisão de liderança. Vemos na vida de Sansão a lei da base sólida, né? A necessidade de confiança como fundamento para a liderança. E vemos a autodisciplina aqui também, uma virtude exaltada, né? A partir do mau exemplo de Sansão, vemos a autodisciplina, o domínio próprio sendo exaltado e ensinado através do livro de Juízes, tá bom? Então, que Deus nos qualifique, que Deus nos abençoe, que Deus nos chame como líderes segundo o seu coração, que possamos viver e aprender através do livro de Juízes, que toda vez que cada um faz segundo acha o que é certo, segundo o seu coração,
vai dar caos, vai dar opressão. Mas toda vez que Deus levanta um líder segundo o seu coração, um juiz, um governador, né, alguém que realmente faça diferença e exerça uma influência positiva, Deus trará liberdade e prosperidade ao seu povo e à sua nação. Que Deus nos capacite. Quero mandar um abração para Ana Paula, a terapeuta Silva Navarro, a Carol Taiti, preciosa, a Claudinha, que está aqui, a Gibordião, a Gisele Fisioestética, a Darkla Daiane, a Martim Rose, a Neide Robles, a Dolores Conaccione, o William Laje também, que está aqui, a Delice Bueno, o Fábio Ferreira, a Clarice Leon, a Costa Neuci, a Mari Gazi, lá no Mato Grosso, Deus te abençoe, e a Deliane também, preciosa, que estão aqui conosco, conectado. Aperta no aviãozinho, dá um joinha, siga o nosso canal no YouTube. Aqui no link de descrição tem todas as informações de como você pode contribuir nesse ministério. Tem os horários de culto, o endereço da igreja. Toda quarta-feira, 20 horas, temos culto. No sabadão, temos o culto de jovens e adolescentes, mas é um culto aberto para todos também. E no domingo, 2 cultos, às 9 horas da manhã e às 19 horas. Culto na igreja Casa na Rocha. Vem estar conosco, vem aprender princípios espirituais que vão transformar a tua vida e o teu coração. Que Deus te abençoe. No nome de Jesus, eu quero terminar orando pela tua vida. Dá um joinha, deixe seus comentários, da onde você está nos assistindo. Deixe aí nos comentários o que você aprendeu ao longo desse devocional no dia de hoje. Interaja conosco, escreva aí o que você achou e que Deus te abençoe. Compartilhe esse link através das suas redes sociais, tá bom? Eu sou o pastor Giovanni, quero terminar orando aqui pela tua vida em nome de Jesus. Um abração para Mônica Maia também. Deus te abençoe, querida, que a graça e a paz de Jesus venha sobre você. Pai, no nome de Jesus, estamos aqui ensinando a tua palavra, meditando nos teus preceitos, conforme nós aprendemos aqui em Juízes, capítulo 2, falamos, ó Deus, do 16 até o 23, e ensinamos princípios extraordinários de liderança, virtudes, qualidades que precisamos desenvolver para não vivermos no caos, na opressão, debaixo do jugo do inimigo sobre a nossa vida, mas sim nos levantarmos como líderes segundo o teu coração, líderes espirituais, mentores, discipuladores, pastores, cabeças à frente do teu povo, a fim de termos uma vida abundante, abençoada, obedecendo a tua palavra, os teus princípios, os teus valores, a verdade absoluta do Senhor Jesus e da tua palavra, e também, ó Deus, aprendendo a exercer essa relevância, essa influência positiva no coração das pessoas, a fim de tirarmos outros do caos e levarmos eles à liberdade que Jesus oferece para nós. Tua palavra diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Que a tua verdade reine no nosso coração soberanamente, que possamos agradar o teu coração. Que o Senhor abençoe cada pessoa que vai ouvir essa mensagem de forma extraordinária, especial. Nós abençoamos cada um deles em nome de Jesus, com graça, verdade, sabedoria, bênção, discernimento, estratégia, direcionamento do Senhor, bênção, paz e prosperidade em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Um grande abraço, beijão, Deus os abençoe, louvado seja o nome do Senhor.